Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender como calcular o intervalo de confiança para duas médias populacionais Mi1 menos Mi2, quando as variâncias populacionais são desconhecidas. Bora começar? Agora, como estimar as diferenças de duas médias populacionais? Suponha que a gente queira calcular a diferença entre o salário dos homens e das mulheres no Brasil. Então, eu tenho duas populações. População 1 de homens, população 2 de mulheres. O que eu faço? Eu seleciono uma amostra da população 1 de tamanho N1 e consigo calcular a média dos salários amostrais dos homens. E depois eu seleciono uma outra amostra, amostra número 2, da população de mulheres, de tamanho N2 e média igual a X2 barra, que é a média amostral dos salários das mulheres. E o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a diferença entre a média amostral 1 e a média amostral 2 para estimar Mi1 menos Mi2. Como estamos estimando parâmetros através de dados amostrais, a gente não pode deixar de considerar que há erro de amostragem. E por isso, quando a gente estima a diferença das médias populacionais, a gente vai ter que considerar uma margem de erro para essa estimativa. Então, o ponto central do meu intervalo de confiança vai ser o quê? A minha estimativa pontual, que é x1 barra menos x2 barra. E aí, o limite superior vai ser x1 barra menos x2 barra mais a margem de erro. E o meu limite inferior desse intervalo de confiança vai ser x1 barra menos x2 barra menos a margem de erro. Agora, como a gente estima esse intervalo de confiança? Como a gente calcula essa margem de erro? Para a gente calcular o intervalo de confiança e a margem de erro, a gente vai precisar estabelecer algumas hipóteses. A primeira hipótese é que as duas amostras são retiradas aleatoriamente e de maneira independente. A segunda hipótese que a gente precisa colocar aqui é que as populações são normalmente distribuídas. Por exemplo, o salário dos brasileiros segue uma distribuição normal e o salário das brasileiras segue uma distribuição normal. Todavia, essa não é uma hipótese necessária, pois o teorema do limite central cuida disso. Sobre essas duas hipóteses, a gente sabe o quê? A gente sabe que a diferença das médias amostrais menos a diferença das médias populacionais sobre raiz quadrada de σ1 ao quadrado sobre N1 mais σ2 ao quadrado sobre N2 segue uma distribuição normal padrão. O problema é que aqui a gente não conhece as variâncias populacionais, elas são desconhecidas. Porém, vamos assumir o quê? Que elas são iguais. σ1 ao quadrado igual a σ2 ao quadrado. Sabendo disso, nós temos essa distribuição aqui. Agora, como vocês podem notar aqui, ao invés de ter σ1 ao quadrado, eu tenho o quê? S1 ao quadrado, que é a minha variância amostral. E S2 ao quadrado, que é a minha variância da segunda amostra. E agora, ao invés de eu ter uma normal padrão, normal 0,1, eu passo a ter o quê? Uma T de estudante com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Então, eu posso dizer que a probabilidade disso aqui está entre menos TC e TC é igual ao quê? 1 menos alfa. O que significa isso? Isso significa que eu tenho aqui a minha distribuição T de estudante, média 0, TC menos TC. E a probabilidade dessa área aqui é igual a 1 menos alfa. Esse 1 menos alfa é o meu nível de confiança. E a gente vai utilizar essa probabilidade aqui para determinar o intervalo de confiança para a diferença de médias populacionais. Vamos lá. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer.
Então, vamos olhar aqui para essa probabilidade. 1 menos alfa, meu nível de confiança, TC e menos TC, meu ponto crítico da distribuição T de student. Então, para a gente estimar a diferença entre as médias populacionais, Mi1 menos Mi2, com 1 menos alfa vezes 100% de confiança, a gente vai utilizar exatamente essa expressão aqui. Então, o objetivo vai ser isolar Mi1 menos Mi2 no meio e tudo que não for Mi1 menos Mi2, eu vou jogar para os lados. Então, vamos começar aqui. Então, o primeiro passo vai ser pegar essa raiz aqui, essa raiz quadrada, e jogar para ambos os lados. Agora, como vocês podem ver aqui, está sendo dividido pela raiz quadrada. Então, quando eu passar para os lados, eu vou multiplicar a raiz quadrada. Então, foi isso que eu fiz aqui. Fiz menos TC vezes raiz quadrada de S1 ao quadrado sobre N1 mais S2 ao quadrado sobre N2. E do outro lado fiz a mesma coisa, TC vezes a raiz quadrada. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero isolar Mi1 menos Mi2, então eu tenho que tirar o quê? X1 barra menos X2 barra para ambos os lados. E aqui, como é que eu vou fazer isso? Eu vou inverter o sinal. Então, eu coloquei aqui menos X1 barra menos X2 barra desse lado. Então, inverti aqui o sinal. E do outro lado, fiz a mesma coisa. Inverti o sinal e repeti a diferença das médias amostrais. Agora, como vocês podem ver, aqui no meio, eu tenho o quê? Menos, abre parênteses, Mi1 menos Mi2. Então, seria menos a diferença das médias populacionais. Mas não é isso que eu quero estimar. Eu quero estimar apenas a diferença das médias populacionais. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo por menos 1. Então, aqui estava menos a diferença das médias amostrais e aqui ficou positivo. Aqui estava menos TC vezes essa raiz quadrada. Aqui, multipliquei por menos 1, vai ficar mais TC vezes a raiz quadrada. Inverto também o quê? O sinal de desigualdade. Aqui também. Como eu multipliquei por menos 1, esse sinal aqui some. E do outro lado, a mesma coisa. Estava menos a diferença das médias amostrais, ficou positivo. E aqui estava TC vezes a raiz quadrada. E aí ficou menos TC vezes a raiz quadrada. Então, rearrumando isso aqui, só ficando da maneira mais usual, agora eu tenho um intervalo de confiança para Mi1 menos Mi2, ou seja, um intervalo de confiança para a diferença das médias populacionais com 1 menos alfa vezes 100% de confiança. Então, a gente tem aqui um intervalo de confiança para a diferença das médias populacionais quando o quê? Quando as variâncias populacionais não são conhecidas. E eu também estou assumindo que as variâncias populacionais são iguais. Então, a gente tem aqui Mi1 menos Mi2 vai estar entre esse valor e esse valor, considerando 1 menos alfa vezes 100% de confiança. Então, como vocês podem ver aqui, a expressão TC vezes raiz quadrada de S1 ao quadrado sobre N1 mais S2 ao quadrado sobre N2 é exatamente a minha margem de erro. A minha margem de erro aqui vai depender do ponto crítico, meu TC, vai depender das variâncias amostrais e também do tamanho das minhas duas amostras. Então, vamos ver como isso pode afetar a minha margem de erro. Quanto maior for a minha variância amostral 1 e ou a minha variância amostral 2, maior vai ser a minha margem de erro. Porque eu vou ter um valor alto aqui, aumenta a minha margem de erro. Se eu tiver um valor alto aqui, também vai aumentar a minha margem de erro. Quanto maior for a minha amostra 1 e ou a minha amostra 2, menor vai ser a minha margem de erro. Por quê?
Se eu tenho uma amostra grande, essa fração vai cair, então a minha margem de erro vai ser menor. E por último, quanto maior o meu nível de confiança, maior vai ser a minha margem de erro. Agora vamos pensar aqui por quê? O meu nível de confiança está diretamente ligado com o meu TC. Então, eu tenho aqui a minha distribuição T de estudante, média 0, TC e menos TC. Essa área aqui no meio é o meu nível de confiança. Se eu aumento o meu nível de confiança, ou seja, estou aqui, o que acontece? O meu TC vai o quê? Aumentar. Então, esse valor aqui, TC, vai ser o quê? Maior, aumentando a minha margem de erro. Agora, bora fazer alguns exercícios para ver se a gente entendeu direitinho? Então, vamos começar aqui pelo exercício 1. Foi feito um estudo para comparar o conteúdo de nicotina de duas marcas de cigarro. 10 cigarros da marca A tinham um teor médio de 3,1 miligramas com desvio padrão de 0,5 miligramas. Então, a primeira amostra tem tamanho 10. A minha média amostral vai ser igual a 3,1 e o meu desvio padrão da primeira amostra 0,5. Agora vamos continuar. Enquanto 8 cigarros da marca B tinham um teor médio de nicotina de 2,7 miligramas, com desvio padrão de 0,7 miligramas. Então, eu tenho aqui tamanho da segunda amostra, 8, média amostral da segunda amostra, 2,7 e desvio padrão da segunda amostra, 0,7. Assumindo que os dois conjuntos de dados são amostras aleatórias independentes de populações normais com variâncias iguais, então eu estou dizendo aqui que sigma1 ao quadrado é igual a sigma2 ao quadrado. Construa um intervalo de confiança de 96% para a diferença entre os conteúdos médios de nicotina das duas marcas de cigarro. Então, aqui eu quero criar um intervalo de confiança para Mi1 menos Mi2 com 96% de confiança. Então, eu sei que as variâncias populacionais são iguais, mas eu não conheço a minha variância populacional. Então, eu vou utilizar a fórmula do intervalo de confiança para a diferença de médias quando as variâncias populacionais são desconhecidas. Então, vamos começar a montar aqui. Vai ficar 3,1 menos 2,7 menos Mi1 menos Mi2 sobre raiz quadrada de S1 ao quadrado sobre o tamanho da amostra N1 mais S2 ao quadrado sobre N2. E aí, falta determinar o TC e o menos TC. E aí, eu tenho que me lembrar o seguinte. Isso aqui é uma T de estudante com N1 mais N2 menos 2 graus de liberdade. Então, eu tenho uma T com 16 graus de liberdade. Então, eu vou procurar lá na tabela da distribuição T de estudante, o valor de T e TC. E eu vou encontrar o quê? Que TC é igual a 2,235 e menos TC, menos 2,235. Agora, vamos resolver isso aqui primeiro. Isso aqui vai ser igual a 0,293683,503. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar para ambos os lados. E aí, quando eu faço essa conta,
o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar menos 0,66 menor ou igual 3,1 menos 2,7 vai ser igual a 0,4 menos Mi1 menos Mi2 menor ou igual a 0,66. O 0,4 eu vou passar para ambos os lados, aqui está positivo, vou inverter o sinal, então vai ficar 0,66 menos 0,4 menor ou igual menos Mi1 menos Mi2 menor ou igual a 0,66 menos 0,4. Resolvendo isso aí, vai ficar 1,06 menor ou igual menos Mi1 menos Mi2 menor ou igual 0,26. Como eu quero encontrar um intervalo de confiança para Mi1 menos Mi2, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então, vai ficar 1,06. Inverto o sinal de desigualdade, Mi1 menos Mi2. Inverto o sinal de desigualdade, menos 0,26. Então, vai ficar menos 0,26 menor ou igual Mi1 menos Mi2 menor ou igual a 1,06. Então, esse é o intervalo de valores possíveis para a diferença do teor médio de nicotina dos cigarros da marca A e da marca B. Isso com um intervalo de confiança de 96%. Agora, aqui deu um resultado interessante, na verdade ele é inconclusivo. Eu não posso dizer que uma marca tem mais nicotina do que a outra na média. Por quê? Se vocês forem analisar aqui, a minha diferença ela pode ser negativa, pode ter um valor negativo, o que implica o quê? Que Mi1 menos Mi2 pode ser menor do que zero, ou seja, Mi1 é menor do que Mi2. Mas essa diferença também pode ter um valor positivo, o que implicaria o quê? Mi1 menos Mi2 maior do que zero, Mi1 maior do que Mi2. E se vocês olharem com um pouquinho mais de cuidado, vocês vão perceber o quê? Que Mi1 menos Mi2 pode ser igual a zero, ou seja, Mi1 igual a Mi2. Então, não haveria diferença entre as médias populacionais. Acredita-se que o tempo médio que os meninos e meninas de 7 a 11 anos passam praticando esportes todos os dias seja o mesmo. Um estudo foi realizado com 16 meninos e 9 meninas. Então, vamos notar isso aqui. Tamanho da primeira amostra, 16. Da segunda amostra, 9. De acordo com os dados coletados, o tempo médio gasto com esporte pelos meninos foi de 2,1, então x1 barra 2,1, com um desvio padrão de 0,80 horas. Então, S1 igual a 0,80. Já o tempo médio gasto com esporte pelas meninas foi de 3,2 por dia, com desvio padrão de 0,98. Assuma que cada população segue uma distribuição normal com variâncias iguais. A diferença no tempo médio que os meninos e meninas de 7 a 11 anos praticam esportes todos os dias, utilize um intervalo de confiança de 99% para sua resposta. Como as variâncias populacionais são desconhecidas, porém são iguais, eu vou utilizar essa fórmula aqui. Sabendo disso, eu sei que eu vou trabalhar com uma T de student com 16 mais 9 menos 2 graus de liberdade, ou seja, uma T de student com 23 graus de liberdade. Então, vou montar aqui os meus dados. Vai ficar 2,1 menos 3,2
menos TC. Para achar TC, vou olhar lá na minha tabela da T de Student, com 23 graus de liberdade, os valores de TC, tal que essa área aqui seja igual a 0,99 ou 99%. Então, olhando lá na tabela, a gente vai encontrar o valor de 2,807 vezes raiz quadrada de 0,80 ao quadrado sobre 16 mais 0,98 ao quadrado sobre menor ou igual 1.001 menos 1.002 menor ou igual 2,1 menos 3,2 mais TC, vou repetir o valor aqui, 2,807 e a mesma raiz quadrada, que vai ser 0,80 ao quadrado, dividido por 16 mais 0,98 elevado ao quadrado sobre 9. Então, se fazendo esse cálculo aqui, eu vou encontrar 0,38, 30, 2,8864. Então, vamos fazer aqui 2,1 menos 3,2 vai ser igual a menos 1,1 menos 2,807 vezes essa raiz vai ser igual a 1,08 menor ou igual 1.001 menos 1.002 menor ou igual menos 1,1 mais essa multiplicação que vai ser igual a 1,08. Menos 1,1 menos 1,08 fica menos 2,18. Menor ou igual 1.001 menos 1.002 menor ou igual menos 0,02. E o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou aqui a diferença do tempo médio que os meninos praticam esportes em relação às meninas é sempre negativa. Pode estar entre menos 2,18 e menos 0,02. Então, com 99% de confiança, eu posso afirmar que há diferença no tempo médio que os meninos e as meninas praticam o esporte. Na verdade, o que a gente pode até ver? Como essa diferença é negativa, então isso significa que 1.001 é menor do que 1.002. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.